Caramba, gente! Maurílio Clareto! Lilo! Quanto tempo, hein, Lilo? Quanto Parece tempo, hein, que Conta? foi ontem, hein? Parece que foi ontem. Lilo, você sabe que na Pontal do vida. Paranapanema. Ah, você sabe que na vida, eu acho que a nossa profissão nos dá muitas alegrias, nos dá muitos sonhos e também dá algumas frustrações também, porque isso faz parte da vida da gente, coisa e tal. Mas assim, eu só tive alegria na minha profissão, com as pessoas, e eu tive assim, tipo duas frustraçõezinhas assim que eu posso dizer. Uma delas era assim, de eu querer viajar para a França. Mas assim, a serviço de um caderno de turismo. E no jornal O Globo, no Notícias Populares, o caderno de turismo nunca surgiu a oportunidade. O único jornal que dava essa oportunidade dos repórteres fotográficos que eu vi era o Estadão. O Estadão vinha, mas estava mandando os repórteres viajar para fazer matéria de turismo. A gente cansa de fazer essas coisas do dia a dia, então eu tinha esse sonho, né? Então, era um sonho que eu tinha. E um outro desejo que eu tinha era de trabalhar ao seu lado, fazendo parte da mesma equipe que você. Porque você foi um cara que eu sempre admirei, tanto como profissional, como pessoa. E sempre foi uma grande lição para mim trabalhar ao seu lado, assim mesmo trabalhando em jornal concorrente. Então, as frustrações que eu tenho é a seguinte: quando eu fui para o Estadão, os cadernos de turismo já não viajava tanto quanto se devia antes. Então já foi uma tristeza para mim aí. E a outra frustração de chegar lá no Estadão para trabalhar e você já ter saído há pouco tempo para ir para a época. Então, quer dizer, não coincidiu de a gente trabalhar junto na mesma equipe. Então, essas são uma das duas frustrações que eu tenho. Então, eu quero te agradecer, Lilo, do fundo do coração aqui de público, por tudo que você representa na minha carreira como repórter fotográfico. E uma das coisas que eu me tornei assim, pela experiência de vida e tal, graças aos amigos que colaboraram, que deram toda aquela força. E para mim é uma honra ser seu amigo e estar falando com você. Não é uma entrevista, é uma conversa, onde cada um passa a sua experiência e você tem muita experiência para passar para essas pessoas que acham que tudo na vida é fácil, né? E diante do primeiro obstáculo as pessoas desistem, né? Ah, eu quero ser astronauta. Daí a primeira coisa que fala, mas é difícil. Ah, então já desiste ali. Mas pelo menos tenta, né? Então eu acho É, que tentar, perseverar, eu acho que é uma característica nossa e sua principalmente. Ô, Lilo, obrigado por estar falando comigo. E é uma honra eu estar tendo essa conversa com você, viu, Lilo? E assim, toda vez que a gente se encontrou, sempre foi alguma roubada, alguma pauta daquelas desafiantes, e a gente acaba nem sabendo direito a origem das pessoas, os sonhos dessas pessoas. E uma coisa que eu gostaria muito de saber é a história dos amigos. Como surgiu a vocação para ser fotógrafo, como foi parar no primeiro jornal, os muitos nãos que recebeu na vida, e com certeza você é um desses caras. Lilo, eu queria saber, Lilo, conta para nós. Foi fácil? Como é que começou a sua vida como fotógrafo que te levou hoje a estar em Altamira, vivendo aí, fazendo outras coisas e vivendo o sonho de ser feliz? é isso aí, ô Consa. Nem me fala isso, porque assim, hoje eu paro para pensar que eu nunca pensei que eu fosse conseguir ser tão feliz ainda nessa altura da minha vida. E eu realmente tenho sido aqui. Eu me apaixonei, arrumei uma mulher maravilhosa, tenho uma filha de 1 ano e 3 meses, que é a coisa mais linda do mundo. E é tudo assim, na verdade, eu nunca tive plano para nada. A minha vida sempre foi um fluir assim das coisas, né? Eu comecei na fotografia também dessa forma, porque
Eu lembro que eu estava no ginásio, eu trabalhava numa autopeças, aquela coisa de bateria, e cara, eu vivia com a roupa furada de ácido de bateria. E uma coisa que aconteceu assim, foi assim, eu estava perdendo muitas aulas, porque eu estava trabalhando até tarde e perdia o horário da aula. A minha mãe, mais preocupada, assim, não gostou dessa ideia e acabou se arrumando, pedindo para o meu irmão ver alguma coisa para mim, e ele viu, foi o seguinte, a, a, o meu cunhado, o cunhado do meu irmão tinha um foto, aquele foto 3x4 e tal, e ele arrumou para mim e trabalhar lá nesse foto, né? E eu fui mesmo assim, como quem não quer nada. Olha aqui quem chegou aqui, ó. Olha Olha quem só, chegou. que Fala oi. linda! Fala oi, Consta. Dani, pega ela aqui, Dani, por favor, que a bebê. Tchau, tchau. Dá tchau pro Consta, dá tchau, dá tchau. Olha lá. Que lindo! Ela estava dormindo. E aí eu fui lá, fui trabalhar, mas assim, só como um outro emprego, né? Mas acontece assim, no primeiro dia que ele foi me explicar o serviço, que primeiro ela varreu foto, né? Tinha um estúdio para fazer os 3x4, e ele foi me levar no laboratório. Tinha um laboratório preto e branco com aquela luz. A hora que ele apagou aquelas luzes, aquela luz vermelha, eu já achei aquilo estranho, porque eu era um capial, né? Recém-chegado de Minas, da roça. E ele começou lá a ampliar, só a hora que ele pôs o negativo no ampliador, ali, aquela coisa, pôs o marginador ali, pegou, ó, isso aqui, ó, a gente põe aqui o negativo, não sei o que tem, e aqueles 3 banhos ali, né? Então, aí ele pegou, pôs um papel lá e pá, eu lembro até hoje que era uma imagem de uma árvore, ele pôs ali, e aí quando ele jogou aquele papel branco ali no revelador e começou a mexer e começou a aparecer aquela imagem, eu fiquei encantado. Aquilo foi um encantamento, assim, eu fiquei arrebatado com aquilo. Falei, nossa, eu achei aquilo demais. Aquilo era uma coisa assim, eu era muito caipira. Isso para mim parecia uma coisa tão do mundo mágico, assim, né? Alquimia, né? E eu fiquei encantado. Aí eu falei, acho que naquele momento eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Eu quero ver onde isso dá, né, com a fotografia. E fiquei trabalhando lá muito tempo. Aí aprendi a fotografar com Rolleiflex, casamento. Primeiro fazer fotocélula de casamento, né, a segunda luz ali. Fiz muito isso e fazia 3x4. Eles lá tinham a 3x4 retocada e a 3x4 5 minutos. 5 minutos era uma máquina que era uma trambolha, assim, que você fazia cada foto um rolinho, aí os banhos eram uns banhos tudo rápido ali, que era uma tirinha assim, que você e fazia, e aquilo era incrível aquilo, né? E eu trabalhei muito com isso e no casamento e fui caminhando nesse sentido, até que um tempo já anos depois, eu já tinha saído desse lugar, fui para outro, trabalhando com revelação, aprendi a revelação em cor, né? Revelação C41, revelação de papel de ampliação em cores, que era dar os banhos ali, era uma alquimia danada. Eu aprendi a fazer as químicas todas. Aí eu tinha voltado para esse lugar, eu estava na faculdade, eu tinha entrado na faculdade de comunicação lá em Campinas, tinha voltado para esse lugar quando o meu irmão me ligou e falou assim, Nilo, o Neldo te ligou. Neldo era um amigo lá, que era chefe de fotografia do Diário do Povo, que eu encontrava sempre com ele nos botecos, e ele falava assim, eu falava assim, ô Neldo, arruma um trabalho lá para mim. Lá. Ele falou, não, Nilo, é o seguinte, você é o único cara que eu lembro aqui, que eu conheço, que sabe que fotografa. Se pintar uma vaga lá, eu te chamo. Eu falei, tudo bem, porque assim, eu já tinha comprado minha Pentax e vivia pela rua fotografando, né? E aí até um dia pintou esse telefonema, ligaram, o meu irmão ligou, o Neldo te ligou aqui, falou para você ligar para ele. Eu liguei lá na coisa, eu lembro que isso era uma sexta-feira quando eu liguei para ele. Falei, ô, Neldo, tudo bem? Então, ele falou, então, ó, o Jair vai sair, vai sair aqui, vai falar, então, uma vaga, você quer? Eu falei, não, puta, lógico que eu quero. Não, se eu quero, lógico. Ele falou assim, não, então tá combinado, você vai começa. Eu falei assim, então tá, segunda-feira, ele falou, não, amanhã, que era sábado. Eu falei, pô, ia começar no sábado. E era exatamente naquele sábado daquele jogo do Brasil e França na Copa de 86.
E eu falei, pô, tudo bem, trabalho é trabalho, né? Vamos lá, fui lá, me deram equipamento, já me deram uma bolsinha, uma lente 135, uma Nikon, sei lá, F2, acho, bem sem motor, sem nada. E o filme a gente mesmo rebobinava ali no rebobinador, né? E eu falei, legal. Então, mas porque ali o cara falou assim, olha, o Neldo foi embora, né, o chefe de fotografia. O cara da redação falou assim, olha, você fica aí, que é o seguinte, o Jair, que era o fotógrafo que estava saindo, era a última pauta dele. Ele foi lá fazer o pessoal assistindo no Largo do Rosário, o pessoal vendo o jogo. Depois que terminar lá, você vai para fazer a festa. Beleza. Aí falei, o jogo vem, o Brasil perdeu, lembra? O Zico perdeu o pênalti. Aí eu fiquei ali por lá, falei, não, então, e aí? O cara falou, não, pode ir embora, falou para mim assim. Eu até achei estranho aquilo. Não, pode ir embora, a gente já fechou o jornal com as fotos do Jair, não vai ter peça mesmo, no jogo o Brasil perdeu. E eu falei, nossa, que estranho isso, eu fui embora, né? Aí na segunda-feira eu retomei, né? Eu voltei lá. Aí eu já saí, acho que fiz 5 pautas no mesmo dia. A gente saía com 3, 4 repórteres no mesmo fusquinha, né? E aí ainda fiz umas fotos de rua que eles acabaram usando como uma foto legenda. E foi muito. Quando no dia seguinte eu vi a foto no jornal e aquela coisa, teve outra constatação, foi quase igual quando eu vi a foto revelando no primeiro dia no laboratório. Eu falei, puta, era isso. Eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer, era isso que eu queria. Eu, assim, como assim, nunca tive um plano para fazer isso. Eu precisei passar pelas coisas, o Neldo me convidar para eu chegar lá e tal. E, nossa, eu fiquei encantado com essa atividade livre, que era assim, eu ia lá, eu tinha as lentes, eu ia... Quando eu estava pela rua, se eu visse qualquer coisa, eu fotografava e eles usavam as fotos, né? E eu falei, nossa, era isso que eu queria. Aí eu fiquei lá 1 ano, mas aí o Diário do Povo teve uma greve que foi histórica, aquela greve do Diário do Povo, que eu fiz parte dela. E aconteceu assim, o Tribunal da Justiça do Trabalho deu ganho de causa para a nossa greve e tal, mas todo mundo foi legal, só que a paralisação acho que foi mais de 1 mês. Só que depois eles foram demitindo um a um, não ficou ninguém, todo mundo que fez greve foi demitido, ninguém ficou, embora tivesse uma recomendação da Justiça do Trabalho que não podia demitir, mas sabe como é que é, né? E eu fui um dos últimos, aí me demitiram, nossa, eu fiquei muito mal quando me demitiram, porque eu falei, puta, eu acabei de conhecer essa profissão, que eu gostei tanto, aí, né? Enfim, fiquei naquela e fui trabalhar com uns amigos que tinham um estúdio de fotografia publicitária, fiquei ali um tempo, até que a minha namorada, que eu conheci lá de Campinas, veio para falar para mim que estava grávida. Aí eu falei, bem, vamos para São Paulo, né? Vamos embora. Eu fui embora para São Paulo para ficar com ela, para casar e tentar a vida. Aí ela é arquiteta, ela me ajudou a montar o portfólio, foi que eu comecei a me locomover aí, que foi quando eu fui no sindicato, encontrei o Paulo César Bravos, que me levou para lá para apresentar o Peixe, que foi o começo de começar de frilar ali no diário, que tinha aquele ambiente, né, de fotografia, de fotojornalismo muito forte, né? E eu devo isso. É engraçado que o Paulo César Bravos foi o primeiro amigo que eu tive quando eu fui para São Paulo, a primeira pessoa que me acolheu, sem conhecer. A gente se conheceu no elevador do sindicato e ele me levou lá direto para o Peixe. Foi muito bacana. E logo passou um tempo depois disso é que eu fui para o Estadão, né? 1 ano depois é que eu comecei a fazer os primeiros freelas no Estadão, né? Mas o Peixe, ele te deu uma didática que foi um divisor de água na sua vida, não foi não, Lilo? Não, fantástico. O Peixe, assim, foi uma grande escola lá. O Peixe era um chefe muito bacana, né? Tinha o Silvio Cardoso, que era subchefe lá, tal, mas o Peixe tinha uma coisa muito acolhedora. O Peixe era um chefe acolhedor, assim, né? E ele, tanto é que ele chegava assim, não, vai lá, vou te passar uma pauta, você vai lá fazer. Sem nem muito
sem muita entrevista, né? E ele tem essa coisa, tem esse episódio, até que eu estava te falando antes, que assim, eu fui fotografar aquele peru do Jânio, quando inauguraram ali na 23 de maio, e eu fotografava aquela coisa, eu achava aquela coisa horrível, aquele negócio horrível, e fui meio burocrático ali, fiz umas fotinhos assim e fui embora a redação. Ele pegou o meu contato, olhou para mim e falou assim, Lilo, olha só, eu acho que você podia fazer bem melhor que isso, né? Você acha que está bom isso aqui? Olha, você podia ter feito de outros ângulos, você nem saiu, você fez aberto, você podia ter tentado um ângulo melhor, mas você não tentou. Eu falei, porque aí você começa a tentar dar desculpa, né? Ele falou assim, não, olha, é o seguinte, eu vou fazer uma requisição de carro, você vai pegar um carro e vai lá fazer de novo. E aquilo foi, assim, o que podia parecer uma coisa humilhante, que para mim nem foi, eu também não esquento com isso, até os outros fotógrafos que estavam lá tirando sarro da minha cara, dando risada e tal, mas eu falei, não, vou lá. Falei para ele, você tem razão, vou lá. E fiz de novo o material, e lógico que, embora eu estivesse tendo desculpa por que eu não tinha feito, ele, não, por causa disso, a gente sempre arruma uma desculpa, né? Comigo, eu falava assim, nossa, ele tem razão. Eu podia ter feito melhor. Eu não me esforcei bastante, eu não fiz o bastante. Aí fui lá, aí sim, fui lá no meio do canteiro, fiz de baixo para cima, de cima para baixo, tentei fazer da melhor. Aí eu explorei todos os ângulos possíveis daquela pauta que ele tinha me dado, que pauta é pauta, né? Não é porque eu acho aquela escultura que brega pra caralho, não, você tem que ir lá e fazer o melhor, né? Eu acho que esse dia mudou a minha vida, mudou a minha forma de ver a coisa, que a gente acredita, né? Não tem pauta ruim, você tem que ir lá, seja o que for, você tem que tentar fazer o melhor com aquilo que você tem na mão, né? Com relação a equipamento, com relação ao assunto em si. Então, aquilo foi uma grande lição para mim. Então, assim, coisa que você não aprende em escola, não aprende em faculdade. Mas aí você tem uma pessoa certa, naquele momento certo, para te falar da maneira correta, porque em nenhum momento ele tentou me humilhar, ele tentou me diminuir. Ele só me chamou a atenção de falar, olha, vem cá, você tem certeza que você fez o melhor que você podia? É sério, né? Sim, é uma maneira de chamar a atenção paternal até, né? De falar, pô, né? Eu acredito em você, mas você está... É excelente isso. São essas coisas na vida da gente, são coisas que fazem toda a diferença. E esse fato mesmo no diário foi assim, inesquecível para mim, porque é uma coisa que mudou a minha maneira de agir diante das pautas, né? Assim, uma lição básica e inesquecível, assim, aquela didática que você não esquece mais, né? São esses momentos na vida que eu acho que são os mais importantes, sabe? Eu acho assim, eu acho que eu computo esse momento como um dos mais importantes na minha vida, porque assim produziu em mim uma lição, um aprendizado que ficou, ele grava, você não esquece, né? E tem outros momentos também que aconteceram parecido, né? Então é isso, eu acho que a gente tem que ficar atento para isso, né? E ter um pouco de humildade, né, Consa? Porque senão você vai falar assim, sabe, a pessoa não ser humilde e falar assim, tá falando assim comigo, mas não. Né? E alguém que conhece, né? Que já esteve nesse nosso lado aí. Conhece, exatamente, pessoa que a gente tem respeito, né? Respeita pela trajetória, então... Ô, Lilo, daí depois desse episódio, eu sei da sua dedicação e por esses caminhos da vida, você vai parar no Estadão. Que é outra linguagem, é outra equipe, outra cobrança. E lá você encontra um chefe diferente, um cara que conhece muito. Como é que é essa experiência, Lilo?
Enfim, quando eu fui para o Estadão, já era quando o Hélio Campos Melo assumiu, entrou lá né, com a equipe dele. A entrada do Hélio Campos Melo no Estadão, acho que foi um marco na história da fotografia do Estado de São Paulo, pelo menos pela minha visão, a visão que eu tinha na época, a visão que até hoje, de longe, eu ainda vejo. Eu posso estar errado em alguns conceitos, algumas avaliações que eu tenho, mas é o seguinte, a fotografia, né, era uma coisa meio primo pobre das redações ali, aquela coisa meio, né, largada ali no fundo, que não Os bicho tinha grilo, os os malucos, doidos. os doidos, os maconheiros, os cachaceiros. E a gente ali na fotografia tinha o departamento de fotografia era assim, a gente nem era assim, não tinha assim, porque parece assim que os jornalistas, os repórteres de texto eram considerados intelectuais e a gente era uns porra louca, né? Os fotógrafos eram uns porra louca, e eu acho que existia até um preconceito, né? E uma má interpretação também, né, por A má parte. interpretação. Quando o Hélio Campos Melo assumiu lá na Agência Estado, eu acho até, eu não sei se isso é correto, mas acho que ele assumiu, o cargo dele não era como chefe ou editor, ele era diretor de fotografia. E ele trouxe uma nova linguagem, uma nova visão, uma nova forma, uma nova atitude para o fotógrafo, né? Para o repórter fotográfico. Não, só um parênteses aí, esse movimento que acaba acontecendo acaba respingando nos outros jornais também, porque daí os outros jornais tiveram que se adaptar a uns novos conceitos que estavam vindo do Estadão também. Sim, eu imagino que sim, porque aí tem uma coisa assim, aí a fotografia lá no Estadão tinha, aquilo trouxe autoestima para o departamento de fotografia, para a fotografia, para os fotógrafos. Então os fotógrafos de lá tinham uma certa, tinha cultura, tinha intelectualidade, não era aquela ignorância, era gente que discutia, era gente que tinha leitura, pessoas muito cultas. Tinha o Luiz Prado, a Ana Carolina Fernandes, a Lulude. Eu lembro que tinha o Paulo Vitale, chegou lá também. O Paulo Vitale trabalhava no Diário Popular também, mas foi para lá. É tudo gente com uma formação, assim. Tinha um ambiente até mais culto, vamos dizer assim, né? Ali assim, e muito livre, sem preconceito. Eu acho que foi uma filosofia mesmo colocada ali, né? Que veio com Hélio Campos Melo e aí ele trouxe os editores. Eu lembro que no começo os pauteiros eram o Claudinei Petroli e o Rolando de Freitas, que eram da equipe antiga do Estadão, que ele já estava mudando, trazendo o pessoal novo e tal. E depois ele trouxe como editores o Sérgio Berezovsky e o Fenerich, que era cada um assim. O Berê era editor do Estadão e o Fenerich era editor do JT. O que eu me lembro basicamente é isso aí. E lá, nesse ambiente também, foi assim que eu vi uma possibilidade de crescimento e me vi evoluindo ali. Porque eu também apanhei muito lá para Se desenvolver o adaptar, trabalho, né? para me adaptar naquela coisa nova, de entender conceitos, né? Então, como aquela história do peixe, tem a história do Berezovsky, assim, eu gostava muito daquele pessoal. O Penerista era um cara bonachão, a gente ria muito com ele e tal. E o Berê era um cara mal-humorado, assim, sempre meio ranzinzão, assim, mas era um cara justo. Ele não era, não é porque ele é ranzinho, é porque ele não era agressivo. É o temperamento. O temperamento dele era fechadão. E com o Berê tem uma passagem que eu acho que isso é um aprendizado muito grande. Toda vez que alguém me pergunta sobre fotografia, esse aprendizado vem à tona para eu ajudar quem quer ser auxiliado. É que assim,
eu tinha saído para uma pauta, eu lembro até hoje, era uma coisa de exposição do Exército lá no Ibirapuera, aquela Expo-Ex, Semana do Exército, sabe, aqueles tanques de guerra, aquelas coisas ali, e eu fui com um repórter para cobrir essa pauta. Fui eu e o repórter, no mesmo carro ali, o motorista levou a gente, então, e eu fiquei ali, uma foto aqui, uma foto ali, fiz uns momentos assim. Eu sei que eu estava ali fazendo uma foto, o repórter falou assim, olha, eu terminei aqui, podemos ir, vamos embora, tal. Eu falei, já vamos, né? Assim, eu estava meio tímido, né? Meio ali, meio reprimido, né? Eu era novo, chegando, né? E eu falei, não, já vamos, tal. Então, terminei e fui embora. Entendeu o que eu estava fazendo, fui embora. Aí, lá chegava o momento, lá o Berê pegou o meu contato, era um filme de 36 poses. Ele pegou o meu contato e falou, Maurílio, vem cá um pouquinho, senta aqui. Aí você já fica assim, nossa, aquele cara durão, né? Aí ele falou assim, vem cá, você está com um problema de filme? Você está sem filme? Não tem filme para trabalhar? Eu falei, não tenho. Então, ele falou assim, não, mas porque só tem um contato seu aqui, não dá para fazer mais. E eu falei, não, é que eu estava lá, assim, tentando achar, mas aí eu estava no mesmo carro que o repórter me chamou para ir embora, tal. E eu vim, ele falou assim, peraí, negócio é o seguinte, primeira coisa aqui, o trabalho do repórter é o trabalho do repórter, o seu trabalho é o seu trabalho. Se você não terminou o seu trabalho, manda ele embora e fica para você terminar o seu trabalho. Você não está grudado nele, você não tem que trabalhar junto com ele. O trabalho dele, se ele terminou o dele, é um problema dele, mas você não terminou o seu. Ou vice-versa, né? Ou vice-versa. Ele falou assim, você não terminou o seu pelo seguinte, dá uma olhada aqui no seu contato. Essa lição é tão fantástica, Conce, que ele pegou e falou assim, olha aqui, dá uma olhada, você fez um filme. Tem várias situações aqui que você fez 5, 6 chapas da mesma situação, o que não é nada. Uma situação boba, ruim, não tem foto aqui. Você fez uma meia dúzia de... Aí aqui no fim, dá para ver certinho, as 3 últimas chapas eram de uma situação muito legal, que era umas crianças subindo num bote, aquele bote do exército, os caras do exército pondo as crianças, e o bote saindo, e eu encerrei ali. Ele falou assim, essa situação aqui, que parece, tinha boa foto aqui, era a situação aqui, acabou o seu filme, você trocar o filme e investir nessa cena, que essa cena era boa, essa cena ia te dar uma boa foto, e você não fez isso, entendeu? Porra, ouvir isso foi foda, né? Foda. Mas assim, mano, aí eu olhava para aquilo e falei assim, nossa, ele tem toda a razão. Ele tem toda a razão. Isso foi uma lição completamente inesquecível. Conceição, nunca mais esqueci dessa coisa dele. Assim, não, quando você está aqui, quando você encontra um bom momento, você investe nesse bom momento. A hora que você chega nesse bom momento, opa, aqui tem uma boa foto, você vai investir nesse bom momento. Você fica ali tentando achar, mas quando você acha, você investe nele. Sim. É ali que você tem que trabalhar para achar a boa foto. Você não fez isso, né? Você deixou escapar a boa foto. Nós vamos dar uma foto sua aqui, uma foto boba, uma foto, um registrinho, mas não é a boa foto que você poderia ter feito, porque você, ao invés de trocar o filme e continuar trabalhando, você foi embora. Mano, enfim, fantástico. É uma lição, assim, um foquinho ainda, né, meio ali tentando aprender as coisas, aquilo foi assim, foi uma das maiores lições que eu aprendi na minha vida, né? Então, assim, tudo isso, né, que a gente vai passando na vida, mas é preciso ter esse espírito para assimilar, né, Consta? De falar aprendizado, assim, né? Ter um pouco de humildade nessas avaliações e falar, caralho, meu, olha só, precisou de uma pessoa falar isso, porque parece tão óbvio, né? Boa. Isso parece uma coisa muito óbvia. Mas aí tem que alguém chegar e falar para você, falar, olha, mano, olha aqui o que você está fazendo. Você está... Aí você fala, puta, é verdade. Negligenciou no olhar, tal, faltou isso, faltou aquilo, né? Exatamente. Aí a pessoa te dá
O aquele chacoalhão. exemplo, aquele chacoalhão, e uma coisa muito benéfica, muito boa, assim, em nenhum momento ele também me humilhou, me Não. diminuiu, me deixou para baixo. Nenhum momento. Ele É apontou porque a vida é os equipe, né? defeitos, sim, ele apontou os defeitos que eu tinha ali naquele trabalho e, e pronto. E Agora, assim, foi um. uma vez, ô Lilo, eu estava lá no Globo, daí a gente leva uma porrada assim, pá, do Estadão, assim, pá. Caramba, eu estava voltando. Jornal, pô, aquelas cenas dramáticas da Fazenda da Juta, Tá. que você mata a pau, você se emociona, a foto vira um verdadeiro motivo para debate, direitos humanos, todo um questionamento, vai cria CPI na Assembleia, né, Lilo? Quando nós vimos aquela foto impactante, caramba, ali era uma aula de fotojornalismo, hein, Lilo? Pô, ali você matou a pau, hein, Lilo? Não, Consta. Na verdade, aquilo lá eu acho assim, o feeling jornalístico, eu me dou o crédito, porque a gente foi numa reunião um dia antes, que teve no Palácio do Governo, com as pessoas que estavam ocupando lá, com a comissão que foi lá, para negociar a permanência por mais. Eles estavam negociando para ficar mais um tempo, para eles poderem se organizar para sair, porque o governo queria que desocupasse, né? Eu lembro disso. Eu lembro até que o secretário de governo era o Walter Feldman. E eu lembro que eu fui, né, cobrir essa reunião e eles falaram, não, olha, a gente dá mais um mês para a gente, tal. Os cara, e o governo endureceu, o Walter Feldman. Não, vocês já ficaram, tem que sair, tem que sair. Eu acho essa intransigência nojenta do governo, porque essa é uma coisa que estava lá parada, não estava sendo útil para nada, não custava nada deixar um mês a mais, os caras, mas aí eu lembro que o cara que estava da liderança, ele falou assim, não, o Feldman falou, não, amanhã vocês vão sair, nós vamos entrar com a força policial e vamos tirar vocês de lá. E eu lembro que o cara fez, eu lembro que ele abaixou na mesa assim, falou assim, secretário, me desculpe, mas vai ter morte lá. E eu fiquei gravado com isso, ele falando, nossa. Aí eu lembro que eu falei por rádio com a Lúcia, falei, Lúcia, eles vão lá fazer a reintegração de posse. Eu acho que é bom a gente ir para lá, porque eu acho que vai ser grave. Você pode mandar o carro na minha casa amanhã, me pegar às 5 horas da manhã? Ela falou, não, tudo bem e tal. E foi. Eu lembro que foi o carro para lá, me pegou, foi com a repórter, caramba, desculpa, eu vi um branco agora, ela que me perdoe, nossa, ela está aqui no meu Facebook, desculpa. A gente foi, para lá e ficou ali esperando, junto com eles, ali dentro do terreno tinha uma fogueirinha, dali a pouco começou a chegar a polícia, né? Chegou a polícia e aí, de repente, eles foram resistindo, assim, tinha um barranco, a polícia mais no alto, eles assim, aí de repente eles subiram, ficou aquele confronto ali, começou, e veio a cavalaria. Eu lembro que os caras falaram, sai da frente, vieram os cavalos, uma coisa assim, louca, e todo mundo saiu correndo, tinha mulher, tinha criança, entendeu? Mas acontece que era um terreno de construção, tinha muita pedra, muito tiro. E eles desceram e começaram a jogar pedra nos policiais, que foram assim, acho que eu depus na CPI sobre isso, falei, a impressão que deu foi que os policiais acharam que ia chegar, bater o pé e eles iam sair. E Aí teve eles a começaram a resistência. jogar na pedra, jogar pedra, jogar pedra. Aí os policiais começaram a afastar, eles começaram a crescer, e eu fotografando, né? Eu lembro que, assim, de repente comecei a ouvir barulho de tiro.
E aquela confusão generalizada. Eu até hoje falo assim, eu não lembro quanto tempo durou aquilo. Eu sei que eu fiz 12 filmes. Eu tirava filme e colocava, tirava filme e colocava e ia fazendo. E aquilo foi muito forte para mim. Eu passei um tempo deglutindo aquilo, ruminando aquelas imagens, porque eu nunca tinha visto uma pessoa morrer na minha vida. Aquela vez eu vi 3 pessoas morrendo, né? E tem que fotografar, né? Registrar ainda, né? Eu estava fotografando que eles estavam trazendo um assim carregado, e eu lembro que eu tenho essa sequência toda no meu filme. Nas primeiras fotos a pessoa está viva e na última ela já está morta. E depois eu estava fotografando, um caiu do meu lado, assim. Caiu, eu olhei para o chão, ele caiu assim e começou a sair sangue pela boca. É uma coisa... Começou a sair sangue pela boca e cobriu o rosto dele de sangue. E eu fotografando aquilo e as pessoas todas que nem barata tonta, né? Ali. Então, foi uma coisa muito louca. Aí teve a foto que eu fiz do Crispim, que ganhou o prêmio Líbero Badaró naquele ano, com essa foto. A gente chegou ali do lado, dava a sensação que ele estava caído, as pessoas em cima dele, eu via aqui, parecia que ele ainda estava com alguma vida. E eu fiquei imaginando ele ali deitado no chão, as pessoas em volta dele falando aquela coisa, meu Deus, acho que ele morreu, ele vai morrer, está morrendo. E aquele céu azul, aquela coisa... Aquela imagem me impressionou muito tempo, muito tempo. Tomei muito porre para trabalhar com isso na minha cabeça. Né? Superar isso aí. Então, assim, era a imagem assim, de ver como a vida é um fiozinho, né? O cara está vivo aqui, dali a pouco ele está morto. Eu nunca tinha tido essa experiência, né? Então, foi uma coisa muito forte para mim, profissionalmente. Eu acho que foi legal porque eu ganhei o prêmio. Eu acho que, assim, eu tenho que dar o crédito também que quem estava acompanhando também era o Panda pela Folha da Tarde, na época, né? Acho que nem era agora ainda. E o Cavallari, né? O Cavallari ganhou o prêmio Líbero Badaró com uma foto nessa mesma... Líbero Badaró, não, o Vladimir Herzog, nessa mesma situação, e eu ganhei o Líbero Badaró. Que, assim, acho que eles acompanhavam, a gente estava acompanhando. Quer dizer, a gente do Estadão, o mérito que eu me imputo é esse, que eu cantei para a Lúcia isso. Falei, Lúcia, olha, vai ser grave lá, é bom que a gente vá, porque... eu acho que tinha várias imprensas acompanhando lá e ninguém deu muito valor, né? Eu acho que só o Panda, o nosso brother Panda, que morreu tão jovem, que vendeu essa pauta, ele o Cavallari foram para lá. Então, esse diálogo que você tem com a Lúcia é pauteira. A Lúcia é pauteira. Esse diálogo que você tem com a Lúcia mostra todo aquele investimento que talvez o Hélio tenha feito lá atrás, da importância que é o fotógrafo com relação a todo o envolvimento que ele tem na redação. Porque o fotógrafo passa a ter fontes, o fotógrafo passa a ter peso, né? Aquela força que nós todos passamos a ter nos anos 80 e com credibilidade. Então, isso é um mérito foi plantado lá atrás que você deslanchou lá na frente. Sim, sim, com certeza. Assim, o fotógrafo ganhou essa autonomia, né? Vale para aquela lição do Berezovsky, que falou assim, não, olha, o seu trabalho é o seu trabalho. Se o repórter terminou o trabalho dele, ele volta, você pica o quanto que você precisar para terminar o seu trabalho e depois você chama um carro e volta. E foi uma coisa que... A independência, né? E uma coisa que foi legal, Lilo, que essa nova geração de repórteres se adaptou facilmente a todo esse movimento. Tudo ficou integrado, coisa que talvez nos anos 40, 50 era diferente. Então, isso aí foi realmente uma revolução e nós correspondemos à altura a essa responsabilidade que foi passada para nós, né? Sim, eu acho que sim. Eu acho que
Eu acho que começamos a mostrar primeiro, sabe, Consta, eu já tive umas discussões que eu falei, olha, sem querer menosprezar, mas a maioria, grande parte dos repórteres fotográficos que eu conheço tinha um feeling jornalístico muitíssimo apurado, até mais apurado do que os repórteres de texto. Sim. Assim, uma visão, assim, um faro para a notícia ali, muito apurado. Você é um cara assim, você é um farejador, pô. Você é um cara. Você falou aquilo do aprendizado, eu acho assim, você é um cara assim, você é um grande parceiro, mesmo estando em outro veículo, mesmo porque você em outro veículo, cobrindo a mesma pauta com a gente, ali a gente tem que ficar esperto, porque senão toma a bola nas costas, porque você é bom, você está sempre ali fuçando nas paradas, você, olha, fica esperto com a Conceição, que senão você vai tomar a bola nas costas. Ele traz a foto, porque é exatamente isso, é feeling jornalístico, né? Você vai lá. E isso é muito motivador, né, Consa? A gente, quando tem, fala assim, opa, um concorrente, né? Não é adversário, nada, que está ali, que você sabe que a pessoa é competente, você tem que se desdobrar também. Você sai do seu lugar de conforto, né? Da sua zoninha de conforto, para ir atrás também da coisa. E eu acho que teve essa coisa nesse ambiente da fotografia que meio que começou ali naqueles anos ali, dos repórteres fotográficos muito independentes, muito autônomos, para produzir as próprias pautas, para vender as próprias fotos. Então, quer dizer, era um outro clima, com relação à fotografia, existia mais respeito. Eu acho que a história é essa, respeito e autoestima, que era uma coisa que eu acho que faltava um pouco na fotografia, né? O fotógrafo era meio... Até teve né, eu acho que nos anos 80, de alguém lá, sei lá, um diretor de sindicato que falou que a fotografia era a porta de entrada para... Era a forma mais fácil de entrar no jornalismo, era pela fotografia, né? Pela fotografia, era a porta dos fundos, né? Então, Estava assim, equivocado. equivocado. Então, assim, a gente entrou, uma galera assim muito que tinha mais cultura, gente com pensamento próprio, com um pensamento em relação à fotografia muito autêntico e muito pessoal, né? Muito íntimo. E muita ousadia também, porque eu me Muita lembro do Vidal ousadia. Cavalcante, né? Um exemplo, Nossa, fazer acontecer e arriscar nossa, exatamente. não Os tem caras essa. que Vamos chegam. que vamos. Agora, Lilo, Vidal Cavalcante. você sai do Estadão, daí você vai para a Época, daí você conhece uma pessoa que na sua vida se tornou uma pessoa muito especial e para todos nós, de um modo geral, um exemplo, né? E hoje Sim, está em sim. Londres, eu não consigo voltar, mas está em Londres. Conta essa Sim, história, Elô. que eu falo, eu estava no Estadão, já estava completando, acho que 12 anos lá, e eu sou meio assim com essa coisa de ficar muito tempo num lugar. Eu acho que o Estadão é uma ótima casa para trabalhar, mas assim, tem um terreno muito fértil para você se acomodar numa zona de conforto, né? Completa um ciclo, né? E eu estava, com aquele ciclo ali, eu acho que eu já tinha. E aí aconteceu isso, que a Lulude tinha ido para a Época, ela e o Vitali, e eles me chamaram, né? A Lulude até falou assim que o Vitali tinha contratado não sei quem antes, e eles tinham combinado assim, uma vez um contratava, o próximo nome era dela. Aí ela me chamou, falou, não, eu quero o Lilo. Aí o Vitali mesmo me ligou, falou, Lilo, tal, fui. Eu fiquei encantado com aquilo, lógico. Foi um desafio muito grande. Essa mudança da linguagem, né? Do jornalismo de jornal diário para o jornalismo da revista,
Nossa, eu tive muita dificuldade, apanhei bastante de conduzir isso. Eu fui me adaptando, né? E assim, sempre questionei assim, coisa, tinha aquela coisa de muita iluminação, de produzir muitas fotos, enfim, eu apanhei um pouco disso, mas assim, eu acho que o grande lance, o grande fato na minha vida, de eu ter entrado na época, foi ter conhecido a Eliane Brum. Eliane Brum, a gente, engraçado, era uma relação improvável, porque a gente foi pautado para uma viagem. O Alexandre Resch, que era o diretor lá, falou assim: Nilo, você vai viajar com a Eliane Brum, você vai para Macapá com ela. Macapá. E foi aquela coisa assim, hoje em dia eu estou mais focado nas coisas, mas eu era bem doidão. Eu lembro que eu fui o último a chegar no avião, a entrar no avião. Já os caras anunciando meu nome. Sentei do lado dela assim. Falei assim, e aí, então, vamos para Macapá? Ela olhou para mim e falou, o quê? A gente estava indo para Roraima. Não tinha nada a ver. Ela conta para mim que depois falou assim, quando eu falei isso, ela falou assim, não vai dar certo. Não vai dar certo. Mas, enfim, aí ela me deu a diretriz da pauta, estavam uns calhamaços, lê aí, estava começando. E fomos para Roraima, nós ficamos um mês em Roraima. Foi uma viagem fantástica, maravilhosa. Nós fomos para a área Yanomami, ficamos na área Yanomami uma semana, com os Yanomami, né? Sim. Dentro da mata mesmo. Depois a gente voltou, a gente fez a área Macuxi, Raposa Serra do Sol. A gente foi até a Guiana Inglesa, a gente saiu dos limites, e a gente estava com um carrinho alugado, uma Rural Willys, um picapinha, e andou, a gente esquadrinhou aquilo lá um mês inteiro fazendo pauta. E é uma coisa que você gosta, né, Lilo? Você sempre se identificou com essas pautas. Né? E era uma hora, Consa, que ainda tinha no jornalismo uma coisa até romântica e bons tempos, aquele que assim, a gente ia com condição de fazer o que a gente precisasse. Se precisava alugar um avião, alugava um avião. Se precisava alugar um barco, aluga um barco. Alugava carro. Assim, era uma coisa assim, tem toda a estrutura para trabalhar. Né? A gente tinha toda a estrutura para trabalhar, isso foi fantástico. E aí começou a relação com a Eliane Brum, que aí é uma coisa que eu tenho que falar a respeito, porque é uma coisa que mudou minha vida, né? Porque lembrando do lance do peixe, do Berezovsky, a Eliane Brum sempre foi uma pessoa muito, muito rígida, muito exigente com as coisas dela, com os trabalhos dela. Então, ela sempre, assim, nunca se conformou com coisa mais ou menos. Ela sempre falou, não, peraí, tem certeza que não dá para fazer melhor? Vamos tentar fazer melhor. A gente fez o melhor que a gente podia. Então, teve uma prática que eu aprendi com ela, que era assim, todo fim de dia, a gente sentava junto para fazer um balanço com relação às pautas, o que a gente apurar de fotografia. Espera aí, o que faltou de fotografia? O que está faltando? A gente precisa de uma foto boa para o Abre da matéria, vamos investir nessa foto, vamos trabalhar, vamos tentar abrir uma foto assim, vamos tentar fazer isso, Então, essa discussão... Assim, os feedbacks, né? Os feedbacks ali, ela dando a visão dela, o que ela esperava, e eu ali tentando falar. E muitas vezes tem aquela discussão assim, porque muitas vezes a visão do repórter, que não é fotógrafo, ele espera uma fotografia que você fala para ele, bem, mas essa fotografia não rola, não é isso. Né? Você tem aquela... Você sabe qual que é... Peraí, não é assim, essa foto aí, você tem uma imagem na cabeça que literariamente ela parece boa, assim, como literatura aí, mas quando se transforma isso em imagem, ela não vai ser uma boa imagem. A gente tem que procurar outra coisa. Mas esse diálogo, esse debate sempre foi muito enriquecedor, né? De a gente tentar melhorar, buscar apurar, buscar o melhor, né? Buscar o que tem de melhor
dentro do que a gente está fazendo. Peraí, eu já tentei de tudo, eu já... Isso, então a gente tem umas trocas que são importantes. Eu lembro que lá nessa viagem mesmo em Roraima, teve um exemplo até que ficou marcado. Eu e ali fomos fotografar um cara lá, que era das primeiras origens de Roraima, né? E ele tinha uma coisa do pai dele, com o pai dele, uma relação... E voltando, isso vai ser uns 600 quilômetros. Então, voltando, eu falei, puta, faltou uma foto desse cara assim, assim. Ele comentava, mas pô, agora... Não. Eu falei assim, não, amanhã eu vou levantar cedo e vou lá fotografar esse cara do jeito que dá. Ela, não acredito que você vou fazer. No dia seguinte, eu levantei 5 horas da manhã, peguei o carro e fui lá fotografar o cara de novo. 600 quilômetros na Estrada de Terra. É logo ali, isso né? Foi legal. É logo ali, né? E fui e fiz a foto do jeito que a gente tinha conversado, que a gente queria. Que muitas vezes acontece isso, eu não sei se acontece com você, eu acho que acontece. Você começar, depois que você volta da pauta, você fala, puta, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, eu podia ter feito uma foto assim, podia ter... Porque ali na hora, às vezes, no frigir dos ovos, você com um monte de coisa, você não pensa. Quando você se afasta um pouquinho, você começa a ver mais claramente, você fala, puta, eu podia ter feito assim, eu podia ter feito isso. Enfim, que fotojornalismo mesmo, de essência, aquela coisa, é muito instintivo, né, Consta? Tem hora que você fotografa sem... como eu disse lá no caso da Fazenda da Juta, que eu fotografei, eu não sei quanto tempo durou, eu fotografei intuitivamente. Eu trocava filme e fotografava, né? Aquele monte de filme, naquele tempo ali, eu ia tirando e fui fotografando, porque era muita coisa, gente morrendo, gente caindo, polícia atirando, gente jogando pedra. Então, assim, é uma coisa muito instintiva, né? Uma maneira de atuar. Mas é um aprendizado, esse aprendizado com ela e esse feedback é realmente uma aula, né? Uma escola, né? Um aprendizado que não tem preço. É o tipo da coisa que você não aprende numa faculdade. E, às vezes, né, nesse mundo tão pasteurizado, hoje tudo é tudo muito prático, às vezes você se dedica tanto a fazer uma foto, e de repente alguém pede para um repórter escolher a sua foto ali, quer dizer... Sim, E fica assim, pô, cara, não tem muita liga as coisas, né? Então, as coisas têm que se encaixar. Agora, Elino, essa parceria com você, ela já faz, então, quantos anos? Já faz 20 anos. 20 anos, 20 um aprendizado. 2020. Agora, dessa parceria, o fruto de toda essa parceria, esse resultado todo, te levou a mudar a sua vida de uma tal forma que você não está mais aqui perto da gente, está morando em Altamira. Em Altamira fazendo outras coisas que te dão muito prazer. Você hoje em contato com comunidades ribeirinhas, você lá fazendo um projeto de sustentabilidade, está com os índios. Dá um resuminho nessa história aí para a gente encerrar, que o tempo nosso está aqui, está acabando. Porque eu acho fundamental esse momento da sua vida, onde as pessoas esquecem que nós estamos no mundo, entre outras coisas, é lógico, para sobreviver e tal, mas principalmente para ser feliz, cara. Esse é o objetivo, fazendo as coisas que a gente gosta. E você está num lugar que você gosta e fazendo o que você sempre demonstrou ter habilidade e se identifica com isso. Conta um pouco para nós, Lilo. Então, sim, em 2017, na verdade, em 2016, já a Librum já tinha me falado, Lilo, eu estou fazendo um projeto para ficar em Altamira 1 ano. Você vai? Eu falei, vou. Aí ela foi falando, oi, ó, vai rolar. Você vai? Vou. Aí, em 2017, ela falou, Lilo, vai sair, nós vamos. É agora. Você vai mesmo? Não estou indo. Porque, assim... Meus filhos, a minha filha já estava mais velha, já estava morando em Portugal, o do meio já estava na Austrália, a minha filha mais nova ficou uns dias comigo, mas passou na Universidade Federal de Sergipe e foi fazer relações internacionais lá.
E eu estava sozinho, não tinha nada, eu estava sozinho mesmo, não estava casado, não estava namorando, não estava com ninguém. Estou indo, né? E vim para Altamira, assim, né? Nesse embalo dela, já deixando para trás as coisas. Teve gente que falou, você é louco. Não, estou indo, imagina, não tem nada a perder, não. E vim, assim, né, ajeitar tudo, voltar, pegar a mala, e arrumei aqui, vim para ficar, eu não tinha lugar para ficar, não ia ficar em hotel, eu tinha aceitado com uma amiga que não deu certo, aí eu entrei em contato com a Dani, que estava comigo, que era minha amiga, que eu conhecia daqui, mas tinha trocado pouco mais de meia dúzia de palavras com ela, aqui, aqui em Altamira. E eu falei com ela pelo Facebook. Falei, olha, eu estou indo, eu tinha que ficar na casa da amiga lá, mas não deu certo. Ela falou assim, olha, agora, chegando aqui, para você ter um lugar que ficar, fica aqui em casa, só estamos eu e a minha amiga aqui, tem uma cama, você pode ficar aqui. Eu falei, legal, estou indo, então, depois para ver o que eu arrumava para fazer. Acontece que eu cheguei aqui, encontrei a Dani, e a gente se encontrou na casa dela, saímos para tomar uma cerveja, e voltamos namorando, e a gente nunca mais se soltou, nunca mais se separou. Aí eu mudei de casa, ela foi morar comigo, e aí veio a Maria está aqui de novo. Oi, Linda, linda, ó. Manda beijo lá. E aí hoje veio a Maria, e assim, a minha vida tomou outro sentido aqui. Na verdade, o que eu quero dizer, Consa, é que a minha vida ganhou sentido aqui, sabe? Porque é exatamente isso. Primeiro, por essa questão sentimental, essa questão emocional, e outra que, assim, eu tenho um engajamento nas coisas aqui, né? Na luta socioambiental, eu estou engajado na luta dos ribeirinhos, dos indígenas, da questão de como a instalação da hidrelétrica de Belo Monte aqui interferiu e na vida dos ribeirinhos, dos indígenas, de como prejudicou muito o modo de vida dessas pessoas, de como a gente sofreu por causa disso e continua sofrendo. Então, assim, eu estou aqui bem engajado na luta socioambiental, estou num lugar que é terra de grileiro, de madeireiro, enfim. Mas, assim, eu estou do lado certo, do lado da justiça, do lado das pessoas que precisam mesmo de apoio, né, De serem ouvidas, né? De serem ouvidas, né? De visibilidade para os problemas dela, porque, por exemplo, a questão de Belo Monte aqui, a grande imprensa nunca deu muita atenção, né? Se houve alguém que deu visibilidade para a questão de Belo Monte aqui, com relação aos problemas que vieram para os ribeirinhos, para os indígenas, foi a Eliane Brum. Sim. Eliane Brum veio, através da coluna dela do El País, ela tocou nesse assunto, tocou nessa ferida, que é uma ferida, é uma ferida grande no coração do Brasil. Sim. Porque não só pela questão de que colocaram um monstro de pedra, uma barragem imensa no meio do rio Xingu, rasgaram o leito, fizeram um canal artificial. Foi uma doideira total, e trazendo problemas ambientais seríssimos para populações indígenas Arara, Iujá, Xicrim, e para os ribeirinhos da cidade também, uma forma como foi conduzido isso. Que eu tenho dito, sabe, Ponça? Não é só pelo desastre ambiental, pela cagada ambiental que colocar uma hidrelétrica ali, mas pelo menosprezo que foi dado para as pessoas, de como as pessoas foram deixadas à mercê de uma empresa que fez delas o que bem entendeu, subvalorizar as propriedades, jogou as pessoas em bairros distantes, pessoas que estavam acostumadas a morar na beira do rio, morando quilômetros longe do rio, entre outras coisas. Isso aqui eu estou tratando de uma maneira superficial que a gente não pode tratar, mas aí você chega aqui, eu estou assim, engajado
e assim, sempre atento no meio dessa luta e com as pessoas que estão aqui, que eu fiz amizade, que gente de fora, gente aqui daqui. Hoje eu tenho amigos ribeirinhos, amigos indígenas, pessoas de fora, das ONGs que trabalham aqui. Então, quer dizer, a minha vida tem um sentido, né? Que não é assim, como eu estava em São Paulo nos últimos anos, eu trabalhava aí para o corporativo, pagar as contas, né? Fazendo eventinho, festinha, coisa de empresa, palestra, tal, que eu não vou desdenhar isso, porque eu sobrevivi disso nos últimos anos, foi importante, tenho que agradecer às empresas que me contrataram para fazer isso, mas era uma coisa assim que não tinha muito, eu não me via, eu não via a minha vida tendo algum sentido prático, fazer sentido na vida de alguém. Sim. Não, hoje, cada coisa que eu faço aqui, que eu vejo que tem um sentido, tem uma força que eu estou tentando ajudar, de alguma maneira, uma questão política, uma questão socioambiental para essas pessoas. Então, e dá voz, né, a esse povo, né? Dando voz para essas pessoas, e estou aqui tão duro quanto eu estava em São Paulo, essa é a realidade. O Tó está sempre duro, né? Então, estou sempre duro, mas aqui eu estou feliz. Eu estou aqui com a Dani, que é uma mulher maravilhosa. Ela é ativista também, participa dos movimentos. Ela faz muitas ações aqui. Ela mesma organizou uma vaquinha aqui para arrecadar fundo para pegar cesta básica para as periferias aqui nessa época do Covid. Ela está sempre metida na luta do movimento negro contra o racismo, do movimento de mulheres contra o machismo e na luta socioambiental também. Então, assim, é uma grande honra estar no lado da pessoa que está envolvida nesse movimento aliás, ultimamente, o meu maior papel tem sido dar apoio para ela, tá? Cuidando da Maria, cozinhando para que ela desenvolva o trabalho dela, porque eu mesmo estou paradão aqui, porque não tem trabalho, né? Não tem rolado. Os trabalhos que eu estava fazendo, até começou a ter um fluxo, que eu estava fazendo um trabalho de fixer também, sabe? Fixer como assim, um produtor de matéria, né? Aí os gringos vêm para cá, eles não conhecem o lugar, então o que eu faço? Eu alugo o carro, eu dirijo para eles, levo eles para falar com o indígena tal, levo eles nos lugares que eles querem ir, aluga barco, fazer um papel de assistência, né? Assistência, dar um suporte para que eles possam desenvolver as matérias deles. Isso é uma atividade muito legal, viu, Consa? Legal. Mesmo porque eu levo a câmera, eu posso fazer minhas fotos também. Sim. E tem uma coisa que eu tenho falado, viu, Consa? Que fotografar dá uma preguiça do caralho, né? O trabalho de Pixar terminou, entendeu? Chegou aqui, eles me pagam, mas acabou. Não tem aquela pós-produção de ter que editar. Acho que eu ando meio preguiçoso. Nada, que é isso, Lilo. É um momento de se reinventar e com o nosso olhar, assim, principalmente com o seu, que é um olhar bem lapidado, você está conquistando o seu principal objetivo, que é assim. Agora, em tudo isso daí, Lilo, uma coisa que você não pode deixar de fazer também, é de deixar de jogar futebol, que nem nós jogávamos antes, lembra? Ô, Constance, infelizmente eu dei um problema no ciático aqui, eu aposentei a chuteira, cara. A bola tá sentindo falta porque eu tratava bem dela. Tratava. Ô, Lilo. Não dá mais, viu, Constance? Não dá. Realmente a coluna aqui não está deixando, não. Mas olha, Lilo, eu quero te agradecer aí pela nossa conversa, por essa conversa, né? Porque não é entrevista, é um bate-papo. Por tudo que você representa para mim, e desejo a você, a sua mulher, a sua filha, muita sorte nessa nova caminhada aí, e com certeza nossos amigos aqui vão ficar felizes de ter notícia sua aqui. Lilo. Pô, legal, Constance. Eu que agradeço, viu, Constance? Muito obrigado. Beijo no seu coração, Lilo. No seu. Outro pro seu aí, viu, Constance? Muito obrigado. Saudade das nossas pataquadas, viu, mano? Boa. Tchau, Lilo. Um beijo. Valeu, beijão, Constance. Obrigado, mano.